Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuação aos trabalhos dessa manhã. Vamos agora tirar um momento para louvar o nosso Deus e daqui a pouco escutar palavras que edificam, confortam e consolam os nossos corações. Antes de tudo, como essa igreja está passando agora por um momento de ansiedade, que nós vamos ter que trocar de local, eu gostaria de ler o Salmo 131 com os irmãos, para que esse salmo nos ajude a confiar em Deus, até porque Ele tem cuidado de nós todos esses anos que nós estamos aqui. Assim diz a palavra do Senhor: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para contigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Espere agora, igreja, no Senhor, porque Deus será conosco e o que basta para nós é nos sossegar no colo do nosso Pai, para que Ele possa cuidar de nós. Vamos ao Senhor em oração? Pai Santo, agradecemos ao Senhor pela Tua graça maravilhosa de nos conduzir até aqui hoje. Pela Tua graça, fomos salvos, somos sustentados, e semana após semana o Senhor tem usado de benignidade para conosco, em nos trazer até aqui, para nos confortarmos, para nos consolarmos, para vivermos em união uns com os outros, vendo no rosto de cada um dos nossos irmãos a imagem de Cristo. Senhor Deus, pedimos que o Senhor seja conosco neste momento, que o Senhor nos dê o Teu Santo Espírito para que nós possamos louvar ao Senhor de coração e render ao Senhor toda a graça que lhe é devida, Pai. Pai Santo, tome conta dessa igreja como o Senhor tem cuidado todos esses anos, que o Senhor não deixe que os nossos corações fiquem inquietos por causa das coisas que acontecem lá fora e também no tocante a essa igreja. Que o Senhor realmente nos auxilie em tudo aquilo que nós queremos fazer, tudo aquilo que nós precisamos fazer. Que o Senhor seja o nosso porto seguro, a nossa rocha, seja a âncora que nos sustenta no local que nós devemos ficar sempre, que é ao lado, aos pés de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai Santo, que realmente o Senhor possa se fazer presente nessa manhã e que tudo o que esteja acontecendo aqui agora e vai acontecer até o final do dia de hoje seja somente para a glória, louvor e exaltação do Teu nome. Que nós possamos realmente viver hoje como o dia do Senhor, o dia em que nada importa, o dia em que os nossos corações e as nossas mentes estejam somente no Senhor. Senhor, nós necessitamos dessa convicção de que o Senhor é soberano. Nós necessitamos da convicção de que nós não precisamos ficar perturbados por nada e que este dia realmente seja um dia onde os nossos pensamentos não estejam no trabalho de amanhã e no decorrer da semana, que os nossos pensamentos não estejam em nada a não ser na cruz de Cristo, que nos salvou e que nos liberta de todo o mal. Santo Deus, no nome santo de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos ao Senhor. Amém.
tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever minhas primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, pois só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória. Meus irmãos, nós vamos tirar agora um momento para os dízimos e as ofertas. Vamos louvar ao Senhor também com aquilo que Ele nos deu, somente devolvendo aquilo que Ele graciosamente tem nos dado para o nosso sustento. Vamos ao Senhor em oração. Pai, a nossa oração sempre deve ser desapego. Desapego a tudo aquilo que nos tira da Tua presença. Desapego aos bens materiais. Desapego também ao trabalho que tem tomado os nossos corações, de maneira a nos fazer confiar que trabalhando nós conseguiremos tudo aquilo que nós queremos. Mas nós sabemos que não basta ajuntar como aquele homem tolo que teve uma grande colheita e ajuntou e pensou que poderia ficar tranquilo por longos e longos anos, mas foi dito para ele: essa noite lhe pedirão a tua alma, e o que tem para quem serás? Por que corremos atrás daquilo que ficará e muitas das vezes só trará dor e angústia aqueles que disputarão por aquilo que fica? Santo Deus, que os nossos corações estejam somente no Senhor, que as nossas orações, que os nossos louvores seja sempre Maranata, vem, ó Senhor Jesus, volte e busque o teu povo, porque aqui não tem nada, Pai, não tem nada que realmente nos dê uma completude neste mundo. Não existe nada que nos prenda aqui, que realmente nos faça querer ficar. Nós estamos aqui, Pai, muitas das vezes angustiados, porque nós queremos que o Senhor volte e nos leve. Santo Deus, que o Senhor possa, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, desapegar os nossos corações de todo o bem material e fazer com que nós realmente louvemos ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas de maneira pura, fazendo com que os nossos corações sejam desapegados e a glória seja dada ao Teu Filho. Em nome de Jesus Cristo, eu oro ao Senhor, Pai. Amém.
sem fim. Chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo. Então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz do Senhor. Quero convidar você a abrir comigo em Lucas 11. Lucas 11. Obrigado, irmã. Lucas 11. Leremos apenas o verso 39, mas a nossa exposição, ela vai desde o verso 37 até o 54. Nós não vamos conseguir cobrir toda a passagem hoje, então vamos dizer que essa será a parte 1 do nosso sermão. E semana que vem a gente vai trazer a parte 2, fechando o capítulo 11 de Lucas. Ok? Então, se você está com a sua Bíblia aberta, mantenha ela aí aberta, nós vamos orar pelas crianças. E logo em sequência, nós leremos o texto e entraremos na exposição de hoje. Vamos até o Senhor em oração. Pai amado, nós estamos aqui reunidos mais uma vez para a sua glória, para a sua honra e para o seu louvor. Nós pedimos, ó Deus, como nós sempre temos rogado, domingo após domingo, que o Senhor conceda, Senhor, sabedoria e discernimento às irmãs que têm tomado conta das nossas crianças. Elas estão ali naquela salinha, ó Deus,
servindo aquelas crianças, e ao fazerem isto, elas estão servindo ao próprio Senhor. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor levante no meio dessas crianças homens e mulheres que temem e tremem diante da sua palavra. Levanta, Senhor, pregadores. Levanta, Senhor, mulheres que deem bom testemunho. Homens que vivam para a glória do Senhor. Nós sabemos quão difícil é, Senhor, esta geração, e o quão difícil é, Senhor, criar crianças no temor e tremor do Senhor. Mas eu tenho certeza, ó Deus, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E por isso, Deus, nós confiamos que o Senhor opera de maneira muito mais poderosa nos corações, ó Deus, daqueles que o Senhor chamou desde a eternidade. Que o seu nome seja glorificado também na vida das crianças e das irmãs que têm se dedicado tanto a esse trabalho. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lucas 11, verso 39. Porém, disse Jesus a ele: mas agora vós, fariseus, purificam o lado de fora do copo e do prato, mas o que está dentro de vós está cheio de rapina ou roubo e perversão ou maldade. Pai amado, exclusivamente confiante na sua graça, na sua misericórdia, estamos diante da sua palavra, infalível, inerrante, suficiente e inspirada. Fala conosco por meio dela, Senhor. Santifica-nos através dela e me ajude, pelo seu Espírito, a pregar a sua palavra para a glória e honra do seu santo nome. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. O título da nossa exposição é Os Inimigos da Graça. Os Inimigos da Graça. Mas antes de falar a respeito dos inimigos da graça, eu quero falar um pouco sobre o que é graça. Eu sei que nós podemos pensar que temos o termo bem definido, mas eu faço questão de repetir aquilo que nós entendemos do que é graça. Eu gosto sempre de dizer que existe uma diferença entre graça e misericórdia. E uma definição clara de graça que eu trago comigo há algum tempo, a própria palavra graça, ela traduzida significa dom, dádiva, um presente, um favor imerecido. Mas graça, eu costumo dizer que é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Então, uma definição bem simples de graça. Graça é Deus nos dando aquilo que nós não merecemos. Isso é graça. E fazendo a diferença entre graça e misericórdia, a misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecemos. Então eu gosto de fazer esse contraste entre graça e misericórdia, porque eu entendo que ele esclarece muito bem o conceito de graça. Graça é Deus
me dando aquilo que eu não mereço. Isso é graça. A Bíblia fala muito de graça. Ela fala que é pela graça que nós fomos salvos. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro em Efésios 2, verso 8, ao dizer, porque pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom, é graça de Deus. Então, pela graça nós fomos salvos. Pela graça também, nós vivemos a vida cristã. O apóstolo Paulo, novamente, em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 12, ele diz o seguinte: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, veja bem, mas na graça divina, temos vivido no mundo. Paulo está deixando muito claro que ele vivia neste mundo através da graça. Pela graça vivemos, pela graça fomos chamados, pela graça também nós nos fortificamos. Paulo, quando ele escreve ao seu pupilo, o jovem Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2, já no versículo 1, ele ordena a Timóteo a seguinte questão. Olha o que ele diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Portanto, a graça é um dom de Deus que é dado àqueles a quem Ele deseja conceder. Ninguém recebe graça por mérito. Mas existem algumas atitudes que são inimigas da graça. Inimigas da graça. E é exatamente isso que o nosso texto vai mostrar. E hoje nós iremos cobrir parte dele, como nós falamos, e nós perceberemos aqui 3 atitudes que são completamente inimigas da graça. Completamente opostas à graça. Mas antes de entrar diretamente na exposição, nos mostrando quais são essas três atitudes que são inimigas da graça, deixe-me contextualizar todo o capítulo 11, do verso 37 ao 54, para que os irmãos entendam o que está acontecendo aqui. Qual é o contexto geral? Mantenha a sua Bíblia aberta e me acompanhe para você ficar por dentro do contexto. Se você quiser, inclusive, fazer algumas anotações ou algumas marcações, eu sugiro. Qual é o contexto que levou Jesus a proferir palavras tão duras a 2 grupos? O primeiro grupo é os fariseus. E o segundo grupo são os mestres da lei. Hoje nós vamos ver apenas as palavras proferidas ao primeiro grupo, os fariseus. E o que levou Jesus a ser tão duro com esses 2 grupos? No verso 37, nós percebemos aí no começo do verso 37 que Jesus é convidado por um dos fariseus para comer na casa dele. E era comum que
os mestres convidassem as pessoas, convidassem a outros mestres para participarem de uma refeição em suas casas, aquilo que os gregos chamavam de simpósio. A palavra simpósio, que do grego é simpossis, significa o lugar de discutir impressões. Então os mestres, eles se assentavam em mesas para comerem, e ali eles discutiam a respeito de alguns assuntos. Então Jesus é convidado para comer com o fariseu. E ao receber esse convite, o verso 37 diz que Jesus aceita o convite. E logo que ele chega naquela casa e se assenta à mesa, ele já começa a tomar os alimentos e a comer. E ao fazer isso, ele quebra um costume judeu. E qual costume era esse? Era um costume de lavar as mãos antes de comer. E aí, no verso 38, nós percebemos que o fariseu, quando ele viu essa atitude de Jesus, que comia sem lavar as mãos, ele ficou espantado, ele ficou chocado. A palavra que Lucas usa aí, para dizer que o fariseu ficou assim, assustado, é uma palavra forte no grego que é taumazo, que significa você está perplexo, boquiaberto. Você vê uma situação e você fica sem palavras. O fariseu, vendo Jesus comer sem antes ter lavado as mãos, ele fica chocado. E aí, os versos 39 a 41, isso vai gerar uma reação de Jesus a esse espanto do fariseu. E a reação que Jesus vai ter é uma ação de repreensão. E Jesus vai então proferir essa repreensão, trazendo 3 ais sobre os fariseus. O que seriam esses ais? Ou o que seria a palavra ai? Que inclusive no texto grego é uai. Coisa de mineiro isso, né? Uai, essa expressãozinha pequena, ai, não é ai, é a e ai. Ele era bastante utilizado no Antigo Testamento pelos profetas para introduzir um oráculo, principalmente um oráculo de maldição. Então, quando os profetas diziam assim, ai dos que blasfemam contra o Senhor, ele está utilizando esse ai para proclamar uma maldição sobre aqueles que estavam blasfemando contra o Senhor. Então, na literatura profética do Antigo Testamento, é comum a gente ver esses ais. Ai de ti, ai da Babilônia, ai de Jerusalém, ai de Efraim. É uma introdução a um oráculo, a uma maldição. Nós vemos, por exemplo, Isaías, quando no capítulo 6 ele tem a visão do Deus exaltado, do Cristo exaltado, ele fica tão maravilhado que quando ele vê o Cristo exaltado, ele pronuncia uma maldição sobre ele mesmo. Ele diz, ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Jesus também utiliza essa palavrinha várias vezes no Novo Testamento, e ele vai utilizar ela aqui 3 vezes contra os fariseus. Certa feita Jesus disse, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida. E ele está introduzindo uma maldição, um oráculo de juízo sobre aquelas cidades. Então Jesus reage à atitude, ao espanto do fariseu, com uma repreensão, e ele vai, como eu disse, proferir 3 ais, repreendendo os fariseus. O primeiro ai está no verso 42, onde Jesus vai se referir à questão do dízimo. O segundo ai está no verso 43, onde Jesus vai se referir aos lugares de honra. E o terceiro ai está no verso 44, onde Jesus vai falar a respeito dos sepulcros não caiados. A gente tem o hábito, né? Mateus utiliza a expressão, Jesus chamando os fariseus de sepulcros caiados, sepulcros pintados com cal. Lucas
utiliza a expressão sepulcros não caiados, ou sepulcros invisíveis, literalmente falando. Então, hoje nós vamos ver esses 3 ais. Esses 3 ais que Jesus profere contra os fariseus, cada um deles revela uma atitude dos fariseus e, consequentemente, revelam um de cada 3 ais e inimigos da graça que nós vamos falar hoje. Então, cada ai representa uma atitude que é inimiga mortal da graça. Então vamos aí ao primeiro ai. O primeiro ai encontra-se nos versos 42 a 44. Olha aí comigo, o verso 42 a 44. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã e da arruda e das hortaliças, mas negligenciai a justiça e o amor de Deus. Porém, lhes é necessário fazer estas coisas sem deixar de lado aquelas. Esse primeiro ai de Jesus contra os fariseus, ele revela um ai contra o legalismo. O legalismo. E o legalismo é o primeiro inimigo mortal da graça. Vamos definir o que é legalismo. Legalismo é toda e qualquer tentativa de alcançar a bondade de Deus por mérito próprio. Veja como que é o oposto da graça. Como eu falei no começo, graça é quando Deus me dá aquilo que eu não mereço. O legalista é aquele que quer receber as dádivas de Deus porque ele merece. Esse é o legalismo, o legalista. O legalista é o que confia tanto em sua própria justiça que ele não precisa de Jesus. Em outras palavras, o legalista é aquele que você pergunta para ele assim: se você morrer agora, você vai para onde? Para o céu. E você depois pergunta: mas e por que você tem essa certeza? Porque eu sou uma pessoa boa. Porque eu tenho pagado os meus boletos em dia. Porque eu não traio a minha esposa. Porque eu sou um bom empregado. Porque eu frequento a igreja. Porque eu auxilio os velhinhos a atravessar a rua. Porque eu dou cesta básica. Esse é um legalista. Porque eu oro 10 vezes por dia. Eu leio a Bíblia todos os dias. Eu sei a Bíblia praticamente de cabeça. Eu já li a Bíblia 20 vezes todinha. Veja, ele vai para o céu, ele é levado na presença de Deus, porque ele mesmo constrói o caminho até o céu a partir da sua própria justiça. Então, o legalismo é a ideia de que cumprir um conjunto de regras de maneira detalhada é a melhor maneira de alcançar excelência moral. O legalista é aquele que tenta se aperfeiçoar espiritualmente a partir das obras. E como nós falamos, se pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, o legalismo está na contramão da graça. Portanto, é um inimigo mortal. Jesus está aqui, irmãos, repreendendo os fariseus por
fazer algumas coisas e negligenciar outras. Como ele diz aí no verso 42, como nós lemos: mas ai de vós, fariseus, porque entregai o dízimo da hortelã, da arruda, das hortaliças. E aí ele faz um contraste. Mas, olha só, mas negligenciai a justiça e o amor de Deus. A palavra que ele usa aí para negligenciar, ela traz a ideia de deixar de lado. Você passa de lado. É interessante que ela pode ser contrastada com a palavra dar o dízimo, dar a oferta, porque o dar é se aproximar de, mas o negligenciar é se afastar de, é passar de lado. E o legalismo, ele produz exatamente isso. Porque o legalista, na cabeça dele, ele faz muito mais coisas boas do que ruins. Na cabeça do legalista, Deus vai aceitar ele, sabe por quê? Porque quando Deus pesar as boas obras, junto com as más obras, as boas obras dele vai pesar mais. O problema do legalista é que ele compreende erroneamente o que Deus vai usar de critério para que ele seja aceito na presença do Senhor. O critério que Deus utiliza e utilizará, e sempre utilizou, para medir aqueles que estarão na sua presença, é Cristo. Dessa maneira, o legalista pode colocar todas as suas obediências, todas as suas boas obras do lado de cá. Ele pode ter tido 100% de boas obras, mas quando Cristo é colocado do lado, Cristo pesa mais do que qualquer mérito humano. E por que o legalismo é um terrível inimigo da graça? Número 1. Porque o legalismo não produz real transformação. O legalismo não produz real transformação, nenhum tipo de transformação. O legalismo não produz transformação ética, não produz transformação moral, não produz transformação espiritual e, pasmem, o legalismo não tem poder contra o pecado. O apóstolo Paulo deixa isso claramente em Colossenses 2, vai comigo lá, Colossenses 2, 20 a 23. Colossenses 2, 20 a 23. Diz assim o apóstolo Paulo, falando do perigo do legalismo. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo. O que seriam os princípios elementares deste mundo? Com Cristo, ele está dizendo para a igreja de Colossenses, quando vocês depositaram fé em Cristo, vocês morreram para as observâncias de leis dos homens. Principalmente, ele está se referindo aqui às leis cerimoniais de purificação do judaísmo. Então ele diz, vocês morreram com Cristo para essas coisas. E aí ele continua no verso 20, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem às regras. Veja, o legalista ele vive através de regra. O legalismo propõe regras e não transformação de vida. E não arrependimento de pecado. O legalismo orbita em torno das regras. Verso 21 ele fala as regras, que os irmãos em Colossos estavam voltando a submeterem a elas. Não manuseie, não prove, não toque. Veja, aqui
a heresia ali na igreja em Colossos era a seguinte: você atinge a perfeição pela privação. Nós chamamos isso de asceticismo. Eu sou santo porque eu não faço isso. A graça nos diz o seguinte: você é santo porque Cristo morreu por ti. Aí Paulo diz o seguinte a respeito do legalismo: todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras, presta atenção no que ele diz no 23, essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. E ele termina dizendo: mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Meus irmãos, o fato de nós seguirmos regras não significa que nós refrearemos os impulsos da carne. Só há uma maneira do crente refrear os impulsos da carne: se pelo Espírito de Deus mortificardes as obras da carne, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Regras são incapazes de destruir a carne pecaminosa. Esse é o primeiro motivo pelo qual o legalismo é um terrível inimigo da graça. Segundo motivo: o legalismo é inimigo da graça porque ninguém será justificado por obras da lei. Ninguém será justificado por obras. Ninguém será justificado porque guarda um monte de regras. Romanos 3:20, Paulo deixa isso muito claro. Ele diz: visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Eu e você podemos fazer tudo. Tudo. Não há nada que nós venhamos a fazer que nos habilite para sermos aceitos diante do Senhor. Em Gálatas 2,16, Paulo também mostra que ninguém é justificado por obras da lei. Ele diz assim em Gálatas 2,16: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Não há mérito. O problema do legalismo é que ele apresenta os méritos humanos para Deus. A vantagem da graça é que ela apresenta os nossos pecados e incapacidades a Deus. E por isso nós precisamos de um redentor. Terceiro, por que o legalismo é inimigo da graça? Porque o legalismo traz maldição. A graça traz libertação. O legalismo traz maldição. A graça traz salvação. Outra vez, Paulo, em Gálatas 3,10, ele diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Todos aqueles que querem ser justificados pelos seus próprios méritos estão debaixo de maldição. E Paulo termina dizendo: porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O legalismo traz maldição. A graça traz o doce da salvação. John Newton, que foi um ex-traficante de escravos, depois ele se converteu, ele traficava escravos. Inclusive o John Newton foi aquele que compôs aquela música Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound. O John Newton compôs esse hino. E o John Newton, ele disse o seguinte sobre o legalismo: o legalismo é uma mentira perversa
que coloca um espelho na frente de nossas faces e nos faz pensar que estamos olhando para Cristo, quando, na verdade, estamos adorando o fantasma de nossa própria justiça. Primeiro inimigo da graça, legalismo. O segundo ai agora proferido por Jesus sobre os fariseus, está aí no verso 43, ele profere um ai porque os fariseus desejavam, amavam os lugares de honra. Isso revela o segundo inimigo da graça, que é a vaidade. A vaidade. O que é vaidade? Deixe-me trazer aqui uma definição de dicionário sobre o que é vaidade. Vaidade é a valorização que se atribui à própria aparência. Veja que a vaidade é algo que me coloca no centro. O dicionário diz isso: valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais. E ele diz assim: a vaidade está fundamentada no desejo que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. O que é vaidade? Vaidade é uma atitude minha que me leva a querer ser exaltado pelos outros. A vaidade, que pode também ser entendida aqui como o orgulho ou a soberba, é a atitude que me leva a buscar incessantemente a exaltação do outro, ou melhor dizendo, a exaltação pelo outro das minhas próprias qualidades. Isso é vaidade. No Antigo Testamento, a palavra vaidade, ela vem de duas palavrinhas hebraicas que dá a ideia de algo que é totalmente vazio e oco. Veja que o hebraico traz a ideia de que a vaidade é se apegar àquilo que não tem nenhum peso, nem conteúdo. Portanto, a vaidade é vã. No Novo Testamento, a palavra para vaidade, kenodoxia, ela também significa algo ou alguém que está vazio. Kenodoxia significa presunção, ilusão. Então veja as nuances da vaidade. A vaidade é quando eu me apego de tal maneira às minhas próprias qualidades que eu preciso que o outro me adore. Isso é vaidade. E, consequentemente, no conceito da palavra vaidade no hebraico e no grego, a Bíblia nos mostra que essa atitude de querer que os outros, pelas minhas qualidades, me adorem, é ilusório. É ilusório. E aí Jesus vai, no verso 43, ele vai proclamar aí um ai contra a vaidade dos fariseus. Olha o que ele diz aí no verso 43. Ai de vós, fariseus, porque amais as primeiras cadeiras nas sinagogas e os elogios dos homens nas praças. Era comum, meus irmãos, que naquela época, na igreja primitiva, era comum que as pessoas que tinham mais autoridade, quando elas entravam em um recinto, elas deveriam se assentar à frente. Não era, as cadeiras eram organizadas não pela idade, mas pelas pessoas de mais renome. Então, os primeiros lugares estavam sempre reservados para as autoridades. É como num casamento, quando você vai no casamento de alguém, e as primeiras fileiras ali na frente, elas estão lá reservadas. Ali estão os padrinhos e os pais. Naquela época, as sinagogas, por exemplo, quem se assentava à frente eram os mestres, os sábios. E os demais ficavam sentados nas últimas fileiras. Era comum também que nas praças, quando algum mestre caminhava pelas praças públicas, as pessoas davam saudações àqueles mestres. Os fariseus, que em muitos casos colocavam vários materiais, né? A gente chama isso de filactérios, aquilo que era pendurado na beira
da roupa dele, era meio que um versículo bíblico enroladinho, amarrado, né? Então eles usavam aquela roupa ali, e eles eram vistos como homens religiosos, homens tementes a Deus, e aí nas praças eles eram saudados. E aqui Jesus está dizendo que, ai de vós fariseus, porque vocês amam, e a palavra que Jesus diz aí, para repreender os fariseus, é agape, aonde muitos gostam de dizer que esse é o amor de Deus, é o amor incondicional. Aqui Jesus está dizendo que os fariseus, eles estão tão apegados às primeiras cadeiras, eles querem tanto estar em evidência, eles estão tão apegados e necessitados dos elogios dos homens, que eles amam essas coisas, incondicionalmente. Eles estão amarrados à vaidade, eles estão aprisionados na vaidade. Eles desejam, eles amam ser elogiados. Eles amam quando eles descem do púlpito e os membros dão um tapinha nas costas e falam assim, que palavra, hein? Eles amam os primeiros lugares, eles amam as evidências, eles amam os elogios dos homens. E por que a vaidade é uma grande inimiga da graça? Por que a vaidade é uma grande inimiga da graça? Número 1. Porque a vaidade nos coloca no centro das atenções. A vaidade é inimiga da graça porque a vaidade nos coloca no centro das atenções. O vaidoso, ele quer sempre estar no centro das atenções. E isso é muito comum nos nossos dias, devido à questão das redes sociais. As pessoas postam e postam e postam e postam e postam e postam, e elas não suportam que os outros recebam likes e ela não receba, porque se o outro recebe like, é o outro que está em evidência. Então a vaidade me leva a me sujeitar às coisas mais loucas na rede social, porque eu preciso estar em evidência. Eu preciso postar que eu estou viajando, eu preciso postar que eu estou comendo, eu preciso postar o que eu estou fazendo no supermercado, eu preciso postar que eu estou fazendo um churrasco, eu preciso postar a minha vida íntima, eu preciso postar o meu corpo, porque eu preciso, no coração, no centro do coração humano caído, e muitas vezes até no coração do crente, ainda há um grito de vaidade, ainda há um desejo de estar no centro das atenções. Esses dias eu vi uma postagem interessante no Instagram, que era uma mulher muito bem vestida, mas muito bem vestida. Ela estava passando pela rua, e parece que foi meio que um estudo isso. Ela passava pela rua, e aí estava sendo filmado, e vários homens, e até mesmo mulheres, olhavam para ela, porque ela estava muito bem vestida. E no final do vídeo, apareceu uma expressão assim, um pouco chula, mas ela é pertinente. Apareceu escrito assim, quem brilha com a bunda é vagalume. Uma bela alfinetada naquelas mulheres e homens também, que pelo fato da vaidade querem estar no centro das atenções, e porque querem estar no centro das atenções, precisam achar alguma coisa que faça com que elas brilhem. E em muitos casos, me perdoe a expressão, as mulheres só têm a bunda para colocá-las no centro. Os homens só têm músculos e a cabeça vazia. Então a vaidade, ela é inimiga da graça porque ela nos coloca no centro das atenções. Segundo, porque quando somos o centro das atenções, Deus deixa de ser o centro da atenção. Nesse sentido, a vaidade acaba se tornando idolatria. O vaidoso é um idólatra. Porque ele rouba, ele usurpa o lugar que pertence a Deus. Porque não tem como adorar a dois senhores, entende? Ou você vai estar no centro da atenção, ou Deus vai estar no centro da atenção.
Ou você vai pedir que as pessoas busquem, glorifiquem a você, as suas postagens, sua ostentação, suas posições, seus bens, suas conquistas, seus currículos. Ou as pessoas vão olhar para isso, ou elas vão olhar para Cristo em ti. Eu me lembro quando Jacó veio ao encontro de Esaú, depois que havia fugido, e Esaú chega para Jacó e dá nele um abraço e um beijo e diz assim: pois contemplar a sua face é como contemplar a face de Deus. Pergunta: quando alguém contempla sua face, o que resplandece ali? Quando alguém entra no seu Instagram, no seu Facebook, no seu LinkedIn, quando alguém recebe uma mensagem sua do WhatsApp, e tem um status, e tem uma foto sua lá, o que é a primeira coisa que chama a atenção dela? É o fato de você ser crente? O que brilha lá? Vaidade. Terceiro, por que a vaidade é inimiga da graça? Porque a vaidade nos faz focar naquilo que é passageiro e não naquilo que é eterno. A vaidade nos leva a focar naquilo que é passageiro e não naquilo que é eterno. Tomás de Kempis diz o seguinte: a maior sabedoria consiste em buscar o reino dos céus mediante o desprezo por qualquer coisa que venha a nos afastar dele. É vaidade cortejar a honra e encher-se de orgulho. É vaidade seguir os prazeres do corpo e desejar coisas que acarretam severos castigos. É vaidade desejar uma longa vida neste mundo, mas pouco preocupar-se com levar uma vida bem empregada. É vaidade ficar ansioso sobre o presente e não fazer provisões para o mundo vindouro. É vaidade amar o que rápido passa e não levar em consideração a alegria eterna. Como diria Salomão, vaidade, vaidade, tudo é correr atrás do vento. Suas viagens passarão, as minhas também. Meus carros serão consumidos pelo ferrugem. Minhas roupas apodrecerão como lixo. Meu celular vai estragar. Tudo isso vai passar. Mas tem uma coisa que nunca passará: a glória de Deus em Cristo. Terceiro ai de Jesus sobre os fariseus. Está no verso 44. Ele vai chamar os fariseus de sepulcros escondidos. E ao falar sobre isso, ele vai então trazer a ideia do terceiro inimigo da graça, que é a hipocrisia. Hipocrisia. Jesus vai claramente chamar os fariseus de hipócritas. Definição de hipocrisia: hipocrisia nada mais é do que fingir ser alguém que não é. Hipocrisia é fingir ter qualidades ou crenças que de fato não tem. Inclusive, a palavra hipócrita, que o Bernard citou aqui na escola, vem do grego hipokrites, que literalmente significa um ator. O ator é alguém que finge, é alguém que simula, é alguém que encena, é alguém que fantasia, é alguém que assume o papel de um personagem. O hipócrita é aquele que coloca uma máscara, porque ele não deseja que os outros descubram quem ele verdadeiramente é. Portanto, o hipócrita é aquele que está preocupado com o exterior, mas ele está totalmente negligente quanto àquilo que está no interior. E aí o que ele diz aí, verso 44, Jesus diz assim: ai de vós, porque sois como sepulcros invisíveis.
Veja que ele não diz aí o sepulcro caiado, mas ele diz o sepulcro não caiado, o sepulcro invisível. E ele diz assim: sobre os quais os homens andam, mas não o sabem. Por que Lucas usa essa palavra aqui de sepulcros invisíveis? Era comum, meus irmãos, na mentalidade de um fariseu, só o fato da sombra dele passar sobre um túmulo o tornava impuro. Se a sombra dele passasse por um enfermo, por um morto, ele se tornava impuro. Lembra da parábola do bom samaritano? O sacerdote veio, quando ele viu o homem cair da beira do caminho, ele pensou que ele estava morto, passou do outro lado. Ele não pode tocar no morto, e nem a sombra dele pode passar sobre o morto, porque senão ele fica impuro. Então o fariseu pensava nisso. E da onde vem a expressão sepulcros caiados? Sepulcros caiados eram sepulcros que eram pintados para sinalizar para os fariseus aonde havia um túmulo. Para que eles, ao verem o sepulcro caiado, eles nem passassem perto. Quando Jesus aqui em Lucas diz: ai de vós, porque sois como sepulcros invisíveis, Jesus está literalmente dizendo para eles assim: vocês são os que contaminam os homens. Os homens passam por vocês e eles não veem vocês. Vocês são sepulcros invisíveis. São sepulcros invisíveis por quê? Porque para um lado de fora está lindo, para um lado de fora está maquiado, para um lado de fora está bem vestido, para um lado de fora tem sorriso, para um lado de fora tem post na rede social, a família está ótimo, glória a Deus, aleluia. Está passeando todo final de semana, está no restaurante, está comendo churrasco, está prosperando, está viajando. Tudo maquiagem, entende? Tudo maquiagem. Está tudo com filtro. Tudo com filtro. Os fariseus naquela época já usavam filtros. Bem comum hoje, né? Os filtros. Está perfeito. Por um lado de fora está lindo. Mas olha o que ele diz então no verso 39 até o 41, que foi o que nós começamos a ler na introdução. Verso 39 ele diz, o Senhor Jesus diz: mas disse-lhe o Senhor ao fariseu: mas agora vós, fariseus, limpam o lado de fora do copo e do prato, mas dentro de vocês está cheio de roubo e perversidade. E ele continua. Ele dá aí uma acusação, mostrando que o foco do hipócrita está no exterior. E aí Jesus, no verso 40, ele diz assim: insensatos. Interessante que a palavra insensato aqui é a ideia de alguém que não tem mente, alguém que não pensa, alguém sem lógica, uma pessoa sem consciência. Jesus, vocês não têm mente, vocês não têm cérebro, cara. Vocês são insensatos. E por que eles são insensatos? O que fez o lado de fora também não é o que fez o lado de dentro. Em outras palavras, gente, Deus está preocupado com o lado externo e o lado interno. Porque o lado externo pertence a Ele, o lado interno pertence a Ele. É como Jesus está falando assim aqui. Não adianta o corpinho estar com filtro. O coração tem que estar transformado. O coração tem que estar purificado, que é a palavra que ele usa aí. Os fariseus purificavam o lado de fora do copo e do prato. Limpavam. E aí, no verso 41, Jesus diz assim: mas dai esmolas, ou praticai a misericórdia, e eis que todas estas coisas vos será pura. Veja bem,
Vocês querem ser limpos? Querem estar beleza? Limpa dentro e limpa fora. Limpa dentro e limpa fora. Transforma coração e o exterior também será transformado. Por que a hipocrisia é uma grande inimiga da graça? Primeiro, porque a hipocrisia produz aparência de piedade. A hipocrisia produz aparência de piedade. Segundo, porque a hipocrisia produz auto-engano. A hipocrisia é uma máscara colocada pelo religioso que o leva a enganar a si mesmo, fingindo ser um cristão. A hipocrisia é uma máscara colocada pelo religioso que o leva a enganar a si mesmo, fingindo ser um cristão. Terceiro, por que a hipocrisia é inimiga da graça? Porque a hipocrisia é insuficiente na transformação do coração. A hipocrisia só muda do lado de fora. O lado de dentro continua cheio de carne morta. Quarto, porque a hipocrisia busca esconder quem realmente somos. A hipocrisia é inimiga da graça porque ela nos leva a esconder quem realmente somos. O que é tolice, porque todas as coisas estão claras e transparentes como cristal aos olhos de Deus. Deus não enxerga só o exterior. Ele enxerga completamente o interior. E a hipocrisia me leva a esconder quem realmente somos, ao passo que a graça abre espaço para confessar quem de fato somos. Veja, o hipócrita, ele finge, porque a hipocrisia leva ele a ter medo de revelar quem ele realmente é. A graça nos convida e propicia para nós um ambiente tão transparente, onde nós podemos vir diante de Deus e dizer para Ele abertamente quem de fato somos, quais são os nossos pecados, quais são as nossas angústias, quais são os nossos problemas. Comentarista chamado Gerardus Voss, no seu livro Teologia Bíblica do Antigo e do Novo Testamento, ele diz que a ética judaica sofria de dois defeitos fundamentais. Primeiro, o externalismo. E aí ele define o externalismo de uma maneira simples e profunda. Ele diz: o culto da lei tomou o lugar do culto ao Deus vivo. E às vezes é isso que tem acontecido na igreja. O culto aos homens tem tomado o lugar do culto ao Deus vivo. O culto a pastores, o culto a membros, o culto à música, o culto às bênçãos, um culto à prosperidade, um culto de tantas coisas, tem tomado o lugar do culto ao Deus vivo. Religiões, erros fundamentais da ética judaica, externalismo, e o segundo ele diz hipocrisia. Hipocrisia, e ele diz que é o desacordo, também ele define aqui hipocrisia de uma maneira profunda. Ele diz: hipocrisia é o desacordo entre o coração e a vida externa. Hipocrisia é o desacordo entre o coração e a vida externa. Portanto, meus irmãos, 3 inimigos da graça nós vimos aqui, e semana que vem nós veremos mais 3. O primeiro, o legalismo. O segundo inimigo, a vaidade. O terceiro inimigo da graça, a hipocrisia. O primeiro é a tentativa de alcançar a bondade de Deus por mérito próprio. O segundo é o apego àquilo que é fútil, ilusório, passageiro. É o desejo contínuo de ser visto, lembrado, elogiado, a busca pelo centro das atenções. O terceiro é a negação do poder transformador da graça, uma vida vivida de aparência fingida, portanto falsa. Esses são os inimigos da graça. E aí, o que nós podemos aprender com esse texto de maneira prática? Primeiro, palavras práticas aqui para mim e para você. Primeiro, não confie em si mesmo e muito menos em seus próprios méritos. Paulo chamou os Gálatas de insensatos, porque estavam confiando em seus próprios méritos. Ele diz em Gálatas 3:1, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, a palavra fascinar aqui é enfeitiçar,
Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? É insensatez se apegar aos seus próprios méritos. Segundo conselho prático aqui: abandone imediatamente todo e qualquer desejo de ser o centro das atenções. Não queira aparecer. Saia do centro, mas deseje que Jesus ocupe um lugar que pertence exclusivamente a Ele. O centro da sua vida, do seu coração, de tudo que você faz, deve estar ocupado por Cristo. João Batista é um exemplo muito claro disso. Quando ele foi perguntado, ali em João 1,19, chegaram para ele e perguntaram: quem és tu? E João Batista diz assim, João 1,19, este foi o testemunho de João Batista. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Tenha na sua mente, nos seus lábios, as palavras de João Batista: você não é o Cristo. Eu não sou o Cristo. Ele confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és? Pois, és tu Elias? Ele disse: não sou, você não é um profeta. No sentido amplo da coisa. E ele disse: eu não sou. És tu o profeta? Respondeu ele: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E aí João Batista, ele é fantástico aqui, e ele serve de exemplo para nós. Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Eu amo isso aqui, porque o João Batista, quando ele falou: diga, quem és tu? João Batista chegou e falou assim: eu sou só uma voz. Eu sou uma voz que grita, com dores de parto, desesperadamente, para que pecadores vejam o meu Senhor. Só isso. Nós não somos ninguém. Nós somos uma voz. Terceiro conselho prático: não viva um cristianismo de aparência, com máscaras, pois estará enganando a você mesmo. Jesus disse claramente: pelo fruto conhecereis a árvore. Não pode a árvore má dar bons frutos, nem a árvore boa dar más frutos. Cada um produz fruto de acordo com a natureza do seu coração. Em João 14:21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Em João 14:23-24, Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. João 15:10, se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Em outras palavras, se o interior for igual ao exterior, permanecereis no meu amor. Eu termino com a letra de John Newton, Amazing Grace. Graça maravilhosa, como é doce o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora vejo. Foi a graça que me ensinou o meu coração a temer, e a graça aliviou os meus medos. Quão preciosa foi esta graça, o momento em que acreditei pela primeira vez. Através de muitos perigos, labutas e armadilhas, eu já perpassei. Essa graça me trouxe até aqui em segurança, e a graça me conduzirá para casa. Quando estivermos lá 10.000 anos, brilhantes como o sol, não teremos menos dias para cantar louvores a Deus do que quando nós começamos. Maravilhosa graça, maravilhosa graça. Oremos ao Senhor. Pai amado, é só pela graça do Senhor que estamos aqui. É pela graça do Senhor.
É pela graça, Senhor, que nós estamos aqui reunidos, é pela graça do Senhor que permanecemos, é pela graça do Senhor, ó Deus, que nos reunimos, é pela graça do Senhor que eu preguei hoje, nesta manhã, Senhor, é pela graça do Senhor que nós tivemos a escola bíblica, é pela graça do Senhor que nós cantamos louvores, tudo foi pela graça do Senhor, o favor imerecido, não há mérito nenhum em nós, Senhor. Nos livra, Pai, do legalismo, da vaidade, da hipocrisia, porque elas são uma afronta à sua graça, elas são uma afronta à sua graça. Nós te pedimos isso, Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Mestre. Amém.